Nós queremos saudar a todos em nome do Senhor Jesus, na manhã desse dia, recebê-los com muita alegria para esse culto que nós prestamos ao nosso Deus, estamos prestando ao nosso Deus. Bendito seja Deus que nos traz aqui nessa manhã, que nos convoca para estarmos com Ele e para o servirmos através dos atos de culto que fazemos aqui. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 12. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Oremos pedindo que o nosso Deus nos oriente na compreensão da sua palavra. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome para Te prestar o culto do qual Tu és digno. E agora que estamos diante da Tua revelação escrita, Tua palavra, nós queremos pedir que Teu bendito Espírito, que a inspirou, nos ilumine a compreender o seu significado e também a aplicar o seu sentido à nossa vida. Eu quero orar, Senhor, por cada pessoa que aqui se encontra e que vai ouvir a exposição da Tua palavra. Que ela seja alimentada por Ti e por Ti guiada, instruída, edificada, corrigida, conforme Teu querer e Tua vontade. Oramos também pelas outras igrejas, onde, nesse instante, em outras partes do Brasil e do mundo, o Teu nome está sendo anunciado e Tua palavra proclamada. Abençoa Teu povo, Senhor, no dia de hoje. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos começando uma nova série de mensagens nos domingos pela manhã. Essa série é baseada nos sinais que Jesus fez no Evangelho de João. O Evangelho de João registra apenas 7 milagres de Jesus. E esses milagres foram escolhidos pelo apóstolo João com um objetivo específico. Os milagres apontavam para a pessoa de Cristo e a sua obra. O meu objetivo, portanto, em analisar com vocês esses milagres é, primeiro, renovar a nossa fé em Cristo Jesus, como Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, e fortalecer a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, que faz milagres, o Deus que interfere na realidade humana. Deixe-me dizer algumas coisas antes de iniciarmos a exposição do texto. Primeiro, eu creio que os milagres que nós temos aqui no Evangelho de João, eles têm que ser lidos literalmente, como história acontecida, desculpem a redundância. Eu digo isso porque há estudiosos e há teólogos que acham que os milagres do Novo Testamento foram uma invenção dos discípulos de Jesus. Tipo assim, eu sou nordestino, lá onde eu nasci e onde eu nasci na Paraíba, me criei no Ceará, depois fui para Pernambuco, onde completou minha educação. No tempo que eu morava no Ceará, eu morei na região do Cariri. Para quem não conhece, é a terra do famoso Padre Cícero, o Juazeiro do Norte. Lá tem uma grande igreja dedicada a ele. Padre Cícero era um
um sacerdote católico que impressionou muitos nordestinos. E ele se envolveu com política e ele acabou sendo excomungado da Igreja Católica. Isso aí pela década de 20, 30, por aí. 30 anos depois, os seguidores do Padre Cícero já tinham lendas e histórias que contavam a respeito de milagres que ele tinha feito, de prodígios que ele tinha curado gente, tinha relatos de gente que tinha tocado na imagem dele e tinha ficado curada. Ele nunca tinha feito nada disso quando estava vivo, mas os seguidores inventaram essas histórias a respeito dele. Então muita gente diz que os evangelhos é a mesma coisa. Jesus nunca fez milagre nenhum. Ele era um judeu, um profeta, era um reformador do judaísmo na sua época, mas os seus discípulos, impressionados com ele, escreveram esses relatos que nós temos aqui, os milagres que Jesus supostamente teria feito, mas que na verdade ele nunca teria feito. Só tem uma diferença entre o Padre Cícero e Jesus Cristo, não é? É que nenhum dos seguidores de Padre Cícero estava disposto a morrer, jogado aos leões e ser crucificado ou decapitado, por afirmar que aqueles milagres de fato aconteceram e que eles eram testemunhas oculares disso. Mas os discípulos de Jesus estavam prontos para isso. Estavam prontos a morrer e não negar que aquilo que eles viram e ouviram é aquilo que eles registraram e escreveram. E além do mais, tinha o seguinte: muito facilmente as pessoas da época de Jesus poderiam dizer: esses milagres que estão narrados aí nesses escritos dos seguidores de Jesus são todos mentirosos, porque eu sou contemporâneo de Jesus Cristo, eu não vi nunca ele fazer isso. E Jesus tinha inimigos que estavam interessados em acabar com sua reputação, o Império Romano e as autoridades judaicas. Contudo, na literatura do primeiro século, não há nenhum questionamento, mesmo da parte dos inimigos de Jesus, de que ele tenha feito esses milagres, o que torna uma diferença muito grande. Portanto, eu estou partindo da análise desses milagres aqui no Evangelho de João, do ponto de vista, do pressuposto, que é o pressuposto de todo cristão, de que o que você tem aqui é história. São fatos que aconteceram, que foram testemunhados e que foram registrados para que nós hoje soubéssemos quem é Jesus Cristo. Não é invenção dos seus discípulos. Nós cremos que estes milagres realmente aconteceram. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda é lembrar que estes não foram os únicos que Jesus fez. João escolheu 7 milagres entre muitos daqueles que Jesus Cristo fez. No final do livro, no final do Evangelho, João diz assim, que Jesus fez muitas outras coisas. Jesus fez muitas outras coisas, é o capítulo 21, verso 25. Há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, João sabe que Jesus fez muito mais, mas ele escolheu esses 7 milagres com um objetivo, que era nos ensinar de maneira muito clara quem era Jesus Cristo. Deixe-me dar uma terceira observação aqui. O fato de que eu creio em milagres e nos milagres bíblicos, o fato de que eu creio que todos eles que estão registrados aqui de fato acontecerem, não quer dizer que eu autentico todos os milagres modernos que são feitos em nome de Jesus. Porque tem muita coisa acontecendo hoje em muitas igrejas que as pessoas chamam de milagres e dizem que são milagres que Jesus Cristo está fazendo. A rigor, eu e você só temos a obrigação de acreditar nos milagres que estão na Bíblia. A rigor, eu e você só temos que acreditar nos milagres que estão na Bíblia. Se você não acreditar nesses milagres, nem cristão você pode ser, porque o maior de todos os milagres é a ressurreição de Jesus de entre os mortos. E se você não acredita nisso, você não pode ser cristão. Nem eu nem você somos obrigados a crer no relato das pessoas que nos dizem que Cristo fez um milagre na vida delas.
Não quer dizer que Cristo não possa fazer, mas eu estou dizendo que crer ou não, não é essencial para a sua salvação ou para o seu relacionamento com Deus. Você não tem a obrigação de crer nos relatos e testemunhos de milagres que as pessoas dizem que viram experimentar o que aconteceram com eles. Mas esses milagres bíblicos você tem que acreditar. Existe uma diferença entre eles. Você tem que recebê-los como sendo verdadeiros e a base da sua fé. E a base da sua fé. Muito bem, dito isso, então, vamos para esse primeiro milagre, não é, que nós temos aqui. O capítulo 2 de João registra o primeiro milagre que Jesus fez e que aconteceu nessa cidade de Caná da Galileia durante um casamento. João, o evangelista que escreveu esse evangelho, era um dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele chama esses milagres de sinais. Sinais. Por quê? Porque o sinal aponta para uma realidade além dele. Você está dirigindo em Goiânia, de repente tem uma placa dizendo hospital a 50 metros. Você não viu o hospital ainda, mas tem um sinal dizendo que tem um hospital ali. Então, você não para em frente ao sinal. Você não para em frente ao sinal dizendo hospital e você diz, eu vim aqui para fazer uma consulta. Porque o sinal não é um fim em si mesmo, ele está apontando para uma outra realidade. É nesse sentido que os milagres que Cristo fez, eles são chamados de sinais. Não porque eles são um fim em si mesmo, eles não estão chamando a atenção para si, mas porque eles estão apontando para a pessoa de Jesus. Era esse o propósito dos milagres que Jesus fez. Eram sinais de quem Ele era, indicadores de quem Jesus era. Veja, portanto, o engano ou o erro de nós nos concentrarmos nos milagres em si e esquecer a razão pela qual eles foram feitos. Eles apontavam para uma outra realidade, eles apontavam para a pessoa de Cristo, a sua pessoa e a sua obra. É por isso que eles são chamados de sinais. Hoje nós vamos ver aquilo que João diz que é o primeiro sinal. No verso 11, não é? Ele diz assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Há um detalhe aqui que eu acho que merece a pena ser mencionado. João está dizendo que esse foi o primeiro milagre que Jesus fez e chama de sinal, não é? Sinal. E aqui você tem uma base para rejeitar aqueles evangelhos que são chamados de apócrifos ou evangelhos da narrativa da infância de Jesus, que dizem que Jesus, quando era menino, ele fez muitos milagres. Você já deve ter ouvido falar. O evangelho, infelizmente, tem até um tal de evangelho de Nicodemos, não é? Que é baseado, que conta as histórias de Jesus quando era pequeno. Evangelho da infância de Jesus, tem evangelho da natividade, evangelho de José. E esses evangelhos, eles são cheios de histórias de Jesus quando era pequeno. Tem um que diz que Jesus, um menino uma vez bateu em Jesus andando e Jesus se virou, amaldiçoou o menino caiu morto na hora. E Jesus também amaldiçoou um professor porque exigiu que ele fizesse o dever de casa direito. Diz Jesus, quando andava, onde ele pisava, nascia flores. Uma vez Jesus tocou num passarinho que estava morto e o passarinho reviveu. Então são muitas lendas relacionadas com a infância de Jesus. Mas João nos diz que o primeiro milagre que Jesus fez foi esse aqui, quando ele transformou água em vinho num casamento numa cidade chamada Caná da Galileia. Quando Jesus era menino, era criança, não é? Provavelmente era tão barulhenta como as nossas, não é? Que nós temos. E era uma criança absolutamente normal. Você poderia olhar para o menino Jesus e você não veria diferença entre ele e os outros meninos, não é? Você não veria diferença entre eles. Jesus cresceu como uma criança normal, como um adolescente normal, não tinha nada extraordinário a não ser o seu caráter manso, puro e sem pecado, mas ele não fez sinais e prodígios, a não ser depois que ele foi apresentado a Israel como o Messias, o Filho de Deus. E o primeiro foi esse aqui que nós temos.
Esse foi o primeiro milagre. Por isso nós rejeitamos estes evangelhos apócrifos, evangelho de Tomé, evangelho de fulano de tal. Geralmente eles usam o nome de alguma personagem da Bíblia, para dar autoridade ao evangelho, mas são apócrifos, eles nunca foram reconhecidos pela igreja. E às vezes o crente fica impressionado, sai assim na mídia: descoberto o evangelho de Judas, revolução, o cristianismo agora vai mudar. De vez em quando tem uma mensagem sensacionalista. Isso é conversa, tem nada disso. Esses apócrifos escritos no final do século I, início do século II, são lendários, cheios de mitos e não tem absolutamente nada a ver com a história real. Mas o primeiro foi esse que nós temos aqui. Muito bem, o que é que ocasionou esse milagre? Aqui nós vemos nos eventos a providência de Deus para glorificar o seu Filho. Note que Jesus, ele não fazia milagres à toa, mas ele fazia quando tinha um propósito e uma necessidade. Eu fico de vez em quando assistindo esses filmes que tem na TV de super-herói, né? E os super-heróis gostam de ficar exercitando o seu poder por nada, né? Por nada. Que mover objetos, estão cansados, não quer se levantar da cadeira, faz assim, aí vem o suco de laranja, né? Vive uma vida miraculosa, se move no sobrenatural, vamos dizer assim, né? Mas Jesus não. Jesus vivia uma vida absolutamente normal. Ele só usava o seu poder quando necessário ou quando ele tinha um propósito salvador para ensinar alguma coisa. Aqui o texto nos diz que ele foi convidado com os discípulos para uma festa de casamento, onde já estava a sua mãe, versos 1 e 2. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Essa cidade, Caná da Galileia, era uma vila na região da Galileia, ficava cerca entre 10 a 12 quilômetros ao norte de Nazaré. Era uma festa talvez de parentes ou amigos da família de Jesus, e ele foi convidado junto com os seus discípulos. A essa altura, Jesus já havia começado o seu ministério, mas não tinha feito nenhum milagre ainda. E durante a festa, nós lemos aqui que faltou vinho, está no verso 3. Tendo acabado o vinho, essas festas, elas duravam cerca de uma semana, e era obrigação da família que estava hospedando e recebendo ou oferecendo o casamento, durante uma semana, alimentar os convidados. Então, vinha gente de longe, de tudo quanto era lugar. Então, pai de família, se você acha que gasta muito com a festa de casamento da sua filha, dê graças que você não morava naquela época, não é? Você tinha que, durante uma semana, sustentar os convidados, não é? Pagar a hospedagem, comida. Então, gastos hoje com casamento é fichinha perto daquela época, né? E vocês sabem, o vinho fazia parte da cultura hebraica. Ele não somente era usado como alimento, mas era símbolo também de alegria, de festividade, e era parte essencial desses encontros. E no meio da festa, ou não sei, mais para o final dela, faltou o vinho. Talvez a família era pobre, porque lembra que a família de Jesus era pobre. Nós estamos sugerindo que provavelmente esse casamento era dos familiares, de algum familiar. A família era pobre, talvez tinha muitos convidados. O fato é que faltar o vinho no meio da festa poderia ser um sinal de desrespeito e desonra. E por alguma razão que nós não sabemos, Maria achou que era a responsabilidade dela resolver o problema. Talvez porque fosse parentes do lado de Maria, talvez porque Maria já era a essa altura uma senhora extremamente respeitada, uma espécie de matriarca ali do clã, alguma coisa, mas Maria acha que a responsabilidade é dela de resolver o problema do vinho. E a essa altura ela já sabe quem é o filho dela. E ela chega e conta o problema a Jesus. Final do verso 3, a mãe de Jesus disse a ele: não tem mais vinho. Talvez Maria esperasse de Jesus alguma coisa, alguma providência. A reação de Jesus está no verso 4. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Bondosamente, Jesus repreende Maria, primeiro por querer exercer autoridade sobre ele. Não é que Jesus não respeitava os seus pais, mas que Jesus respeitava, acima de tudo, o seu pai,
celestial. Seu Pai celestial, aquele que está nos céus e a quem ele devia obediência plena e completa. E Maria parece que queria induzir Jesus a exercer aquele poder e aquela autoridade que ele tinha fora do tempo. Tanto é que ele diz aqui: ainda não é chegada a minha hora, mãe, a hora em que eu vou me manifestar ao mundo, a hora em que eu vou mostrar quem de fato eu sou, a hora em que eu serei preso, crucificado, morto pelos pecados. Deus tem um cronograma, Deus tem uma agenda, e Ele está agindo de acordo com esse propósito e com esse tempo. Então não force as coisas, não force as coisas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Algumas pessoas ficam pensando que Jesus tinha sido rude com sua mãe, porque ele disse: mulher, o que é que eu tenho contigo? Não é? Mas na verdade, no costume da época, no linguajar da época, se dirigir mesmo à mãe como mulher não era absolutamente nada desrespeitoso. Se você der uma lida no resto do Evangelho de João, você vai ver que outras vezes Jesus se dirigiu a mulheres dizendo mulher, mulher, por exemplo, a mulher samaritana e outras pessoas com quem ele lida. Então não tinha nada de desrespeito aqui. Jesus apenas adverte Maria: você é minha mãe, mas você não tem domínio nem controle sobre mim. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Alguma coisa na resposta de Jesus deixou Maria convencida de que, apesar do que Jesus disse, ele ia fazer alguma coisa. Não é? A gente gostaria de ter mais detalhes, talvez o tom da voz. Mas na resposta de Jesus, Maria entendeu que ele ia fazer alguma coisa. Tanto é que no verso 5 ela chama os serventes, os garçons, não é? Que provavelmente não era gente contratada, mas eram familiares que estavam dispostos a ajudar. Chama os serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Tudo o que ele disser, vocês vão fazer. Maria, então, por algum motivo, estava convencida de que o seu filho haveria de tomar alguma providência. Então, eu quero dizer que, nesse sentido, eu sou um seguidor de Maria. Eu sou um seguidor de Maria. E eu vou seguir o conselho dela, eu vou fazer tudo o que o filho dela disser. Certo? Então, nesse ponto, somos todos marianos. Nós seguimos o conselho de Maria. Vamos fazer tudo o que o filho dela disser. Certo? Então, eu tenho muito respeito, devemos ter grande respeito por essa mulher, pela palavra sábia que ela deu. Tem que fazer o que Jesus mandar, né? Tem que fazer o que ele mandar. Então, é isso em que consiste o cristianismo, em obedecer essa ordem. E em seguida Jesus faz alguma coisa extraordinária, inesperada. Está aí do verso 6 ao verso 10, que é o sinal em si. O sinal, o milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Foi esse o sinal. Foi esse o sinal. E o que é que há de extraordinário nisso? O que há de extraordinário nisso é que nós não conseguimos, o ser humano ele não consegue manipular os elementos, determinados elementos, quimicamente, de forma que um se vire no outro. Um se transforma no outro. Durante muito tempo os homens sempre quiseram produzir material. E é claro, a primeira tentativa, e sempre a mais popular, é fazer ouro, né? Vamos ver se a gente consegue transformar barro em ouro, ou pedra em ouro, ou alguma coisa em ouro. Então sempre, desde a antiga alquimia da Idade Média até os modernos processos hoje da química, existe essa tentativa de transformar os elementos da natureza em outra coisa. E Jesus fez isso. É nisso que está um milagre. Ele manipula os elementos naturais e transforma uma substância em outra, coisa que ninguém tinha a menor ideia de como isso seria possível. E a maneira como Jesus faz o milagre é que é impressionante. Não tem aqui nenhum sensacionalismo, não tem nenhuma ostentação do tipo assim: Jesus diz, para a festa, todo mundo olha para mim, ok, olhando para mim, traz a água, ele, ó, água, tá vendo, ó, água, tá bom? Agora, vamos tirar de novo, vinho, tá vendo? Não tem ostentação nenhuma. Ele nem toca, nota que ele nem toca no jarro, ele nem toca na água.
nem toca, talvez para mostrar que quem estava ali é o próprio Deus, que faz as coisas pela palavra dele. Não precisa manipular como os místicos, os mágicos, os encantadores fazem. Não precisa manipular, só pela intenção dele. Chama os serventes e diz, veja que ele já usa o que tinha. Diz o verso 6 que ali tinha 6 talhas de pedra de 2 ou 3 metretas usadas para purificações. Eram jarros de água feito de pedra, cada um deles com cerca de 100 litros, 2 ou 3 metretas, cerca de 80 a 100 litros. E que era usado para as purificações. A lei de Moisés mandava que o judeu, quando chegasse ou se ele fosse declarado impuro pelo contato com gentios ou com determinados animais, ou enfim, ele era declarado impuro. Então ele tinha que se lavar. Era uma purificação ritual. E como tinha muita gente, provavelmente providenciaram 6 jarros de água, ou que cabia água, eles não estavam cheios, né, a essa altura, para as purificações dos convidados que ali estavam. E Jesus viu aquilo ali. E ele então chama os serventes e diz no verso 7, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Elas estavam vazias. Então Jesus diz, vai pegar água no poço, provavelmente, água do poço da casa, e então vocês vão encher esses jarros. E os serventes foram lá, né? Baldinho lá no fundo do poço, tira, vamos lá, vamos enchendo. Porque 600 litros d'água não é coisa pouca não. Mas vamos lá, encheram e foram enchendo lá os jarros de água, né? E o pessoal, a festa lá, parada, sem vinho, ninguém estava vendo o que estava acontecendo. Essas talhas estavam de lado lá. Tudo discreto, sem sensacionalismo. Então Jesus disse, no verso 8, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. A gente não sabe que hora aconteceu o milagre. A gente não sabe se a água, na hora que caiu dentro do vaso, virou vinho, e então tinha 600 litros de vinho, ou se a água foi transformada em vinho na hora que os homens levaram. Então levaram só um balde para o mestre-sala, né? Só o que tiraram, levaram. Então a gente não sabe exatamente a proporção, porque não é esse o ponto do texto. O ponto do texto é o milagre que Jesus fez. E aí os homens tiraram a água, e diz aqui o texto, né? No verso 9, e levaram para o mestre-sala. O mestre-sala é um mestre de cerimônias, provavelmente um convidado que tinha sido encarregado de guiar a festa, de liderar as partes da festividade lá, para que tudo corresse bem. Aí diz, veja só o verso 9, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, a essa altura ela já tinha virado vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, ele chamou o noivo. Por que Jesus mandou levar o mestre-sala? Porque esse convidado, que era o mestre de cerimônias, era alguém entendido de festa, alguém que saberia dizer, alguém que poderia dizer, isso é vinho mesmo. Levou para o especialista dizer, ué gente, isso é vinho mesmo, e não só vinho mesmo, é vinho da melhor qualidade. Por isso que Jesus mandou levar o mestre-sala primeiro. Ele queria uma opinião técnica, alguém que conhecesse, ele queria que ficasse comprovado. É quando você, por exemplo, é curado e você vai a um médico para tirar raio-x e fazer exame para dizer, está aqui a prova, eu estou curado mesmo. Então Jesus queria que fosse alguém que entendesse o que era vinho. E ele então prova e em seguida ele chama o noivo. Havia então outras testemunhas, os serventes, o noivo, de que aquilo de fato tinha acontecido. E a explicação que o mestre-sala achou, você vê como é interessante, não é? O mestre-sala tinha que achar uma explicação. Primeiro não tinha vinho, e de repente agora aparece 600 litros de vinho da melhor qualidade, né? Se é que tudo se transformou. Então ele teve a impressão que aquilo foi uma estratégia do noivo. Como o noivo era pobre, o que é que ele fez? Ele primeiro, ao contrário do que geralmente fazia, ele primeiro colocou o vinho inferior, não é?
que aí o pessoal ia bebendo, ia ficando, ninguém queria mais, e aí o vinho caro ele deixou guardado para o fim da festa, né? Para ver se ele gastava menos. Essa foi a interpretação do mestre-sala. Você vê que as pessoas interpretam as coisas de acordo com suas convicções. Os serventes viram o que aconteceu. O mestre-sala tinha que achar uma explicação, como até hoje é assim. As pessoas veem as obras de Deus ou tomam conhecimento de alguma coisa extraordinária e elas procuram explicação natural para o evento. Como aquele mestre-sala fez, ele achou que era uma estratégia do noivo e disse: não, isso aqui é porque ele guardou o melhor vinho até agora. Diz o verso 11, então, que com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos nos encaminhar para então a conclusão com a pergunta: aquele milagre então era um sinal de quê? Esse milagre, em primeiro lugar, era um sinal de que Jesus não era uma pessoa comum. Ele não era uma pessoa comum, ele não era apenas um convidado entre outros. E também que ele era mais do que um mágico ou um encantador. Esse sinal apontava para o fato de que Jesus tinha poderes similares ao poder de Deus, de criar e transformar elementos. E com isso apontava para Jesus como o Messias, o Filho de Deus, aguardado pelos judeus, que ele era o Deus criador e que provê as necessidades do seu povo. O alvo do sinal, está dito aí no verso 11, o objetivo do sinal era manifestar a glória de Jesus. Até aqui essa glória estava encoberta, mas agora esse primeiro sinal manifesta a sua glória. No Antigo Testamento, os sinais e prodígios feitos por Deus são chamados de manifestações da sua glória. Vários dos salmos, por exemplo, diz que Deus mostrou a sua glória no Mar Vermelho, Deus mostrou a sua glória no Egito. Mostrar quem ele é, o seu poder e a sua majestade, é a mesma expressão aqui. Com esse sinal, Jesus manifestou a sua glória. Quem ele é Deus. Ele é Deus, só Deus pode fazer isso, com a palavra do seu poder. E o segundo objetivo do milagre, diz aí o verso, era levar os discípulos a crer nele. Os discípulos creram, os discípulos viram e eles creram que aquele que estava diante de si, aquele que eles já estavam seguindo, de fato era o Filho de Deus, o Messias que havia de vir ao mundo. Queridos, através dos séculos, esse sinal que Jesus fez tem sido lido e aproveitado pelos crentes de muitas maneiras, tipo assim: o casamento é uma instituição religiosa, é uma instituição de Deus, porque Jesus estava num casamento. É uma lição que você pode tirar do texto. Ou então, Maria não manda em Jesus. Essa é outra lição que você pode tirar do texto. Terceiro, que Deus se preocupa com os pobres. Também, você pode tirar isso do texto. Ou então, já vi mensagem dizendo assim: esse texto nos ensina como orar. Chegar para Jesus, é o que Maria fez. Maria foi uma oração. Chegou para Jesus e trouxe a necessidade. Eles não têm vinho, isso é oração. A gente aprende que orar é isso, é chegar diante de Deus e dizer: olha, as pessoas precisam disso ou daquilo. Ou então uma lição muito importante que é sempre tirada desse texto é que Deus muda as pessoas. Assim como Jesus mudou água em vinho, Ele pode mudar uma pessoa ruim numa pessoa boa. Eu já vi todo tipo de aplicação desse texto, mas o ponto desse texto não é nenhuma dessas coisas, embora você possa usar para isso. Mas o ponto desse texto é mostrar a glória de Cristo, que Ele é Deus, que Ele é o Criador, o Senhor de todas as coisas. E o alvo desse texto e dos demais sinais do Evangelho de João é nos convidar a crer em Jesus Cristo, crer nele como sendo o Filho de Deus. E a grande questão agora é: o que é que nós vamos fazer diante desse relato? Qual é a sua posição? Muita gente, como eu disse, não crê que essas coisas podiam ter acontecido. Mas se nós cremos, se você crê de todo o coração que um dia Jesus de Nazaré, numa festa, Ele transformou água em vinho pelo poder da sua palavra,
A consequência é que você tem que admitir que Ele é Deus, Ele não é um enganador, um manipulador ou apenas um homem bom, mas é o próprio Deus entre nós. Isso significa que você deve segui-lo, que você deve crer nele de todo o seu coração. Significa que você deve orar a Ele e buscá-lo e se entregar a Ele completamente. Significa que você deve confiar que Ele pode agir e responder às orações de maneira poderosa. Como é que está você nessa manhã com relação a isso? Você crê de todo o coração que Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus? É para isso que esse Evangelho foi escrito, é para isso que essa Bíblia nos foi dada, para que você creia de todo o coração. E se você crê, não lhe resta outra posição a não ser se submeter a Jesus Cristo, entregar sua vida a Ele e dizer: eu quero viver a minha vida como um discípulo dEle, daquele que é o Filho de Deus, Deus homem, Deus Salvador, Emanuel entre nós. Que essa seja a sua atitude, que esse seja o desejo do seu coração na manhã desse dia.